A gente falou de radiologia, a gente falou de cuidado intensivo e interoperabilidade. E agora vamos seguir com o nosso programa de hoje falando de nosso coração, do coração de cada instituição hospitalária, que é o tema de cardiologia. Então, chegou esse momento de mergulhar um pouco desse universo, mas antes de isso, queria compartilhar algo que estou seguro que todos vão ser tocados, não? Como líderes, como Philips, somos líderes del cuidado cardiológico. Nós temos um papel muito importante para promover, explicar, prevenir as doenças cardíacas, porque para nós todos os corações importam. Então, nós queremos compartilhar umas histórias aqui que vão ver, e é uma série de um programa que temos aqui na Philips, que é todo coração importa. E antes de introduzir o próximo painel, queria que você olhasse neste vídeo. Muito obrigado. Depois volto com você. Você já parou para pensar quantas histórias cabem dentro de um coração? Ele é o centro das nossas emoções, das nossas vidas, e quando ele corre riscos, toda a atenção importa. Porque todo o coração importa. O coração é um órgão lindo, essencial para a nossa existência. Desde que estamos intraútero, nossa vida depende do coração. O coração é o órgão mais importante que nós temos. Com 21 dias de gestação, já é possível escutá-lo através de um ultrassom. Ele está lá mostrando que existe vida. E a gente só diz que a vida acaba quando a gente para de escutá-lo. Fisiologicamente, ele tem um papel extremamente importante. Ele é vital para o nosso organismo. Você imagina um órgão que tem que estar o tempo todo funcionando. Então tem que ter um cuidado enorme com o coração. Esse que para alguns é apenas um órgão, mas para nós é a nossa vida. Aquele órgão que não nos permite apenas sobreviver, mas viver e viver com emoção. A pessoa que tem saúde cardiovascular tem mais energia, tem uma vida de qualidade melhor. Então o coração é o que nos faz levantar e ir para frente. Isso é muito relevante porque ele é automático, ele faz isso durante 80 a 90 anos, ele bombeia pelo todo o sistema cerca de 4 litros por minuto, levando todos os nutrientes para todos os nossos órgãos. Por isso, o coração sempre teve uma importância essencial no cuidado da saúde, porque as doenças cardíacas tendem muitas vezes a ser graves. Atualmente nós sabemos que as doenças cardiovasculares, elas são a principal causa de mortalidade em todo o mundo e também no Brasil. A privação de sono e a apneia obstrutiva do sono estão ligadas a consequências cardiovasculares. Nós sabemos que cerca de 80% das doenças cardiovasculares, elas podem ser prevenidas. A gente precisa entender a rapidez, o fluxo desse diagnóstico precoce, bem como a prevenção. Os avanços tecnológicos possibilitam ao cardiologista uma melhor abordagem para o cuidado do seu coração. Fazer diagnóstico precoce e tratar doenças cardiovasculares que antigamente nós não podíamos nem pensar. Você vai aproveitar a inteligência artificial para ter o diagnóstico mais rápido, para ela observar se aquele eletro é realmente um eletro agudo ou não. Eu considero que a Philips hoje tem um papel extremamente relevante nessa nova jornada do paciente para gerar melhor desfecho, melhores soluções por meio de inovação. Eu vejo que os métodos vão ficar cada vez menos invasivos. A cardiologia intervencionista, essa minimamente invasiva, vai tratar, eu acredito, que a maioria das patologias que podem afetar o nosso coração. Os procedimentos, eles vão acontecer dessa forma percutânea, que a gente fala, sem a abertura do peito, e isso só vai aumentar. Nós desejamos toda a tecnologia do mundo para nos auxiliar, mas sempre entendendo que nós estamos tratando de pessoas. O foco é centrado na pessoa. O operador fundamental é o médico. Ele que tem que ser, além de entender tecnologia e levar a tecnologia ao paciente, ser humano. A oportunidade que a gente tem de salvar um coração é algo que nos emociona muito. Isso, para mim, é a coisa mais linda dentro da medicina. É você olhar para alguém e falar assim, esse alguém importa para outro alguém.
E isso eu agradeço a Deus muito por ter esse privilégio de poder cuidar dos meus pacientes e exercer a minha profissão, que é a cardiologia, com tanto amor, carinho e empatia. Saber que eu consigo ajudar e salvar a vida de diversos pacientes que não são só pacientes, eles são o pai de alguém, a mãe de alguém, um ente querido. As crianças me ensinaram com esses anos todos de que a gente nunca pode desistir, porque elas têm um propósito. E o coração, ele também é um guerreiro. Ele não desiste quando a gente luta por ele. Coração, gente, é tudo. Vamos continuar cuidando bem, porque só assim a gente vai viver cada dia melhor. Durante 6 anos, Luísa foi submetida a 3 intervenções cirúrgicas. E hoje, a gente comemora 2 anos da última cirurgia. Todo coração importa. Luísa hoje é uma criança feliz, mesmo sendo um coração univentricular. Muito obrigada, doutora, de coração. Cada batida conta. Cada atendimento faz a diferença. Porque todo o coração importa. E nós estamos aqui para cuidar de cada um deles. Todo coração importa. 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 Philips. Então, eu acho que a mensagem é bastante claro. E porque todo coração importa, a gente queria fechar o dia de hoje com profissionais que têm esse empenho para a vida das pessoas, para explicar como a tecnologia pode ajudar a lograr este objetivo que todos os profissionais que acabamos de escutar estão acreditando e como soluções de orquestração, de gestão do cuidado cardíaco ajudam para alegrar a estes resultados. Então, para isso, temos a honra de poder receber o Dr. Wilson Matias, diretor de ecocardiografia do INCOR. Bem-vindo, doutor. Temos também conosco Dr. Claudio Fischer, coordenador médico do setor ecocardiografia do Hospital Albert Einstein. Obrigado, doutor. E temos conosco também Joane Miranda, CTO, Chief Technology Officer da Beneficência Portuguesa. Bem-vindo. E para moderar, temos Francisco Carrieri, especialista de produto de Cardiology Informatics na Philips. Francisco, muito obrigado por essa mesa maravilhosa. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Apesar da introdução que já foi dada, eu vou complementar a introdução dos nossos queridos palestrantes, lembrando que a campanha Todo Coração Importa tem a ver com o dia 29 de setembro, anteontem, né? Que é o Dia Mundial do Coração. A gente celebra mundialmente o Dia do Coração, essa campanha foi feita efetivamente para isso, né? Bom, eu vou começar aqui com uma provocação para os nossos queridos palestrantes. Um pequeno breve relato. O Dr. Claudio já tem a solução instalada. Nós estamos falando do Interspace Cardiovascular, que é a nossa plataforma cardiológica premium da Philips para cardiologia. Ele já está instalado e rodando no Einstein. O Dr. Wilson está com a plataforma instalada lá no INCOR. Está ainda no meio da configuração, da conclusão dela, mas já brincou bastante com o produto antes da gente fechar a aquisição. Teve um ano aí de uso da solução. E o Gione é o nosso querido prêmio representando a área da TI, né, com uma visão extremamente importante e bastante interessante, fora da caixa do tradicional, em termos de estar visualizando essa solução lá para a BP. Eu quero deixar para vocês três, a seguinte pergunta. O que os levou a adquirir, no caso do Gione, o que está levando a adquirir, né, o Interspace Cardiovascular, que é o nosso CIS, nosso Cardiology Information System, na sua instituição? Boa tarde a todos, estão me ouvindo? Então, tá bom. Dentro da BP, o que a gente procurou foi encontrar a integração do procedimento cardiológico com uma flexibilidade de workflow personalizado.
Então, isso nos fez olhar para a solução como sendo a mais completa com essa composição. Bem, eu acho que as razões são várias, né? Talvez uma das que sejam mais importantes é a integração, né? A integração, na verdade, dentro de um único prontuário do paciente, de todos os métodos de imagem e de todos os exames de imagem, por exemplo, no caso de ecocardiografia, já realizados pelo paciente. Então, isso permite comparações de evolução de doenças que são impossíveis sem esse tipo de software, né? Então, por exemplo, uma avaliação detalhada se a fração de ejeção do paciente reduziu ou o grau de uma lesão valvar aumentou ou melhorou com o procedimento, você consegue comparar lado a lado imagens com 2, 3, 4 anos de distância temporal. A outra coisa que eu acho que é bastante importante é a integração e a capacidade de visualizar imagens praticamente em tempo real. Lá no Estudo do Coração, uma das preocupações que nós temos é ter acesso a imagens do centro cirúrgico enquanto a cirurgia está em evolução. Então, isso permite, em caso de dúvida, casos difíceis, muitas vezes o médico que está na sala tem uma dúvida e para entrar no centro cirúrgico toma tempo, para sair toma tempo, então você consegue com esse tipo de software obter imagens de alta qualidade. Uma pessoa à distância, basicamente em qualquer lugar do planeta, pode estar dando opinião ao mesmo tempo e permite implantação de várias outras novos negócios, inclusive, né? Então, permite a possibilidade de você montar uma central para avaliação e leitura ou segunda opinião à distância e assim por diante. Então, é uma ferramenta que traz uma versatilidade muito grande. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Eu acho que cada instituição tem sua experiência diferente. Nós aqui no Brasil temos uma experiência diferente da realidade dessas grandes empresas que nem a Philips, que vivenciam fora do Brasil. A gente no Einstein, há mais de 20 anos, a gente tenta a solução, sempre foi o calcanhar de Aquiles, o sistema de laudos para a gente, né? Que é, no final, a vitrine de um serviço de diagnóstico, de medicina de diagnóstico. A gente já passou por vários sistemas, né? Sempre muitas promessas e, na prática, não funciona, né? Então, assim, o motivo que nos levou a buscar essa solução Philips, a gente implantou este ano, né? Tem muita coisa a ser desenvolvida ainda, mas, principalmente, eu acho que surgiu um entendimento das grandes empresas da customização que tem que ser feita para serviços brasileiros. Uma maneira de trabalhar do ecocardiografista no Brasil é diferente do resto do mundo. A gente é médico, lá fora são técnicos, né? São technicians, ecocardiógrafos. Então, é sempre um sistema muito engessado, voltado para modelos americano e europeu. E hoje, tanto do ponto de vista operacional, como também do ponto de vista financeiro, existiu uma customização pela Philips. Isso facilitou bastante a nossa assimilação pelo sistema. E, óbvio, toda a confiabilidade, a segurança que a Philips fornece, a certeza de que, né, um dos problemas que nós vivenciamos, estava comentando isso agora há pouco, às vezes a solução naquele ano, naquele momento, ela é interessante, mas o mundo muda muito rápido, o TI muda muito rápido, e um dos grandes problemas que a gente vivenciou foi sempre esse. As soluções que a gente tinha no passado, elas não evoluíam e a gente ficava sem poder ter uma série de funcionalidades que o momento presente pedia, né? E a gente enxerga essa parceria com a Philips uma possibilidade de caminhar juntos, né? Então, assim, as coisas vão acontecendo, as necessidades vão aparecendo, e uma coisa que é fundamental, eu acho que na hora que você assimila um produto desse tipo, é você evoluir junto, né?
você ter a presença do teu fornecedor, o suporte constante. A gente ainda tem muita coisa a melhorar no sistema que está implantado no Einstein, mas pela primeira vez a gente está vendo uma parceria que está investindo nessa melhoria, as melhorias vêm acontecendo. Algumas o Wilson citou, tem algumas vantagens competitivas desse sistema, que é você não, os outros sistemas a gente tinha guardado em backup as imagens, a gente conseguia ver as imagens, né, num Pax robusto, só que você tinha que ver e depois rever e ver atual. Esse sistema da Philips permite você comparar lado a lado, quer seja com as próprias imagens da ecocardiografia, que é o que a gente usa, mas tem o Einstein tem bastante Philips lá dentro da TI, então a gente consegue integrar com outras modalidades, tomografia, ressonância. Hoje em dia é fundamental para o exercício de uma boa cardiologia, você integrar os vários exames. Então você tem uma coronariografia, que você vai ver o que tem naquele paciente na angiotoma, no cateterismo, integrar com o que você está vendo na ecocardiografia. Então, isso ajuda demais o dia a dia, não só nosso, como de toda a cardiologia e no que a gente consegue oferecer para o funcionamento de todo o hospital. Obrigado. Tem uma pergunta para vocês. Dentro desse processo de implantação que vocês vivenciaram, estão vivenciando e vai começar a vivenciar, cada um numa fase diferente, e essa heterogeneidade que é rica aqui para o nosso momento, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram, fora Philips, dentro da realidade de vocês institucional? Se quiser adicionar na resposta a importância do papel, a TI entra obviamente como um processo, mas que outras áreas dentro da multidisciplinaridade que exige que uma solução dessa seja implantada foi importante, podem considerar na resposta, por favor. Bem, quando você olha para todo o processo de implantação de um novo sistema, a primeira coisa é a compatibilidade e a interoperabilidade com o sistema já existente, que é o que os doutores falaram. Quando a gente traz isso para a realidade, olhar para um equipamento de engenharia clínica que você precisa trazer imagem, trabalhar com essa interoperabilidade, olhar para o prontuário do paciente, onde você vai precisar integrar o exame ao prontuário do paciente, olhar para um sistema de RISPAX, não só da cardiologia, de uma tomo, de tudo isso. Esse eu acho que é o grande ponto de desafio de todos. É criar essa interoperabilidade genérica que possa atender a todos. A TI tem um papel fundamental olhando para toda a arquitetura, para toda a infraestrutura, e ainda colocaria, não só isso, segurança e o tipo de acesso. Cada um vai ter a sua visão, a sua estrutura, mas você precisa estar com a integração completa de tudo isso para poder atuar junto. Engenharia clínica, as operações, que é tanto assistencial quanto a medicina diagnóstica, e até o RH, para poder ajudar a gente a definir esses tipos de acesso. Então, isso é importante em todo esse processo. Bom, são vários os desafios, né? Brincando um pouco, o primeiro desafio é que acho que é caro, né, Chico? Acho que é caro, precisa baixar um pouco o preço. A Philips está no Brasil, acho que tem que dar uma segurada, né? Trazer para o real, né, doutor? Trazer para o real, exato, real mesmo. Então, assim, esse é obviamente sempre um desafio, né, a parte financeira, mas esse tipo de sistema já existe fora do Brasil há muito tempo, algumas décadas, né? Aqui no Brasil, a gente está vendo, são poucos hospitais, principalmente na área de ecocardiografia, poucos locais têm, né? E aí, dentro do ambiente hospitalar, eu acho que a maior barreira que nós tivemos lá no INCOR foi a barreira cultural. É muito difícil, você tem que convencer o gestor, e quando você muitas vezes leva o lado médico somente, né? Porque nós médicos sabemos que um sistema desse rodando no hospital geral, no hospital de cardiologia, coloca o cuidado cardiovascular num nível muito superior. O paciente ele vai ter
a gente vai conseguir tirar dúvidas que hoje em dia as coisas se perdem, né, no meio de textos. Então, olha, quanto que era a fração de ejeção? Olha o laudo de 3 anos atrás. Então, olhar o laudo de 3 anos atrás não incorpora o que a gente conhece hoje como variabilidade de interpretação. Então, pode haver uma diferença no laudo de 3 anos atrás que foi uma interpretação diferente do colega lá atrás, que é diferente de você colocar uma imagem do lado da outra e a mesma pessoa medir. Então, aí você sabe se melhorou, se não melhorou. Então, assim, coloca o nível do cuidado num padrão muito superior. Mas isso é uma visão médica. Quando você leva isso, por exemplo, para o pessoal da TI, eu tive uma dificuldade enorme com o grupo da TI, porque nós, inclusive, ajudamos a construir o sistema hospitalar lá do INCOR, que é o SI3. Todo o sistema de laudos não existia no SI3 e a gente construiu do zero. E a gente sabe que o Marco Gutierrez, que é o diretor de informática, ele tem um carinho muito especial. Quando eu falei para ele, olha, nós vamos tirar o nosso sistema de laudo daqui e colocar o da Philips, isso dói, né? Isso dói, é difícil. Não, você tem que me provar que vai ser melhor. Então, assim, isso eu me lembro que há 25 anos atrás, quando entrei no INCOR, uma das primeiras coisas que eu fiz foi levar a Hewlett Packard lá para o INCOR, que tinha um sistema desses, e que depois a Philips acabou comprando, e não consegui implantar. As barreiras foram muito grandes. Então, assim, essas barreiras, elas acho que são bastante importantes, que vão desde o diretor executivo, o diretor clínico, porque não mexe só com a unidade de eco, você mexe com o hospital inteiro, com acesso das imagens. Então, eu acho que essa é uma barreira bastante importante. Só que você tem sempre que convencer, a minha sugestão para quem vai tentar implantar isso nos hospitais, é convencer os pares médicos que têm algum poder de persuasão também. Então, por exemplo, um grande aliado em convencer a fazer as mudanças, principalmente a integração com o sistema que nós vamos estar começando agora, foi o professor Fábio Jatene, que comprou essa ideia da importância de dar atenção ao centro cirúrgico, por exemplo, no caso do transplante de órgãos, você vai para fora do INCOR buscar um órgão, muitas vezes o local não tem ecocardiograma, você consegue mandar as imagens, abrir um prontuário de emergência especial para esse paciente, enxergar as imagens à distância, à noite, etc. Então, isso aí ajudou muito a nós criarmos força para poder implantar. Então, assim, não basta, a unidade tinha o dinheiro para comprar, né? Mas o dinheiro só não bastava, você precisava de convencer o hospital todo que aquilo ali ia ser importante, né? Então, essa é uma barreira grande. Excelente, obrigado, doutor Luiz. Bom, o pessoal tem ideia que o Einstein é rico, mas esquecem que a ecocardiografia é pobre, né? E eu respondo por centro de custo. Então, o meu centro de custo é pobre. Não é que nem o centro de custo da cardiologia intervencionista, da hemodinâmica, que pode implantar o que quiser. Então, a gente responde por valores. Um dos motivos que a gente não implantou a Philips antes foi justamente isso que eu comentei. Era engessado o produto, era um produto modelo europeu, americano, com custo infinitamente maior do que é hoje. Hoje não é barato, mas a Philips conseguiu customizar para as nossas capacidades, para o meu budget, dentro do meu centro de custo, com uma realidade muito semelhante à dos outros pequenos, entre aspas, que estavam nos fornecendo, estavam nos propondo, né, soluções. Então, o custo não é barato para uma implantação de nada. E a gente acha caro, a gente como médico, a gente não enxerga o que é o trabalho de TI. Eu acho que um dos grandes empecilhos, citando a palestra do Marcelo Tassi, que eu consegui pegar um pouquinho, achei bastante interessante quando ele colocou aquela famosa quadro do elefante, do cego, cada um pegando, que hoje em dia precisa colaboração. E é uma coisa que eu falo há mais de 10 anos, quer dizer, é fundamental a interação entre o pessoal que entende de TI, de programação, do programa, e nós, e customizar para o que o setor, aquela unidade, aquela instituição precisa. Porque é diferente o que o Einstein precisa, é diferente do que o INCOR, do que o Wilson precisa, que é diferente do que algum dos senhores precisam. Então, é fundamental ter essa interação e essa colaboração. Quer dizer, não é programa de laudo para os sistemas, quer dizer, não é uma coisa que simplesmente vende e vai embora. É fundamental o dia seguinte, né? E é isso que
me magoou sempre com todos os outros parceiros que a gente teve, que não eram parceiros. Eles vendiam e simplesmente não davam assistência e não corrigiam os problemas, os bugzinhos que a gente vai percebendo. A gente tinha um programa que, assim, eu sempre falo, quem criou era genial, só que a empresa não vendeu para a empresa errada, que a empresa não dava o suporte e não evoluiu com o tempo. Então, o que a gente está vivenciando este ano é uma parceria muito forte com a equipe da TI da Philips, junto com a nossa TI do Einstein, e assim, em um exercício contínuo de sempre estar corrigindo, buscando as melhorias e a construção de um programa. Como eu falei para os senhores, ainda está em desenvolvimento, apesar de já estar há quase um ano, está chegando uma versão nova agora, nós médicos estamos conseguindo entender. Eu acho fundamental quem vai operacionalizar o sistema tem que entender como ele funciona. Não adianta assim, não sei, não deu pau, né? O colega aqui, o Edgar, tá aqui, ele é a referência médica no grupo, mas todo dia tem uma queixa do grupo que, olha, não está funcionando. 90% é uma coisa operacional ali de que os médicos ainda não aprenderam a mexer, ainda não dominam, e sempre tem aqueles mais jovens e mais espertos que entendem e vão adiante. Mas é fundamental a empresa, o vendedor, estar presente junto e estar dando esse suporte e estar corrigindo, porque não existe sistema sem falhas. A gente acha, quando a velha história de venda, né? Quando o cara vai vender, ele pinta de dourada a pílula, mas sempre tem falhas e sempre tem que ter correções e sempre tem que ter customizações para o teu serviço. Então é fundamental o pós-venda, né? Não é só a venda. A venda melhorou muito da Philips, mas a gente está muito feliz com esse pós-venda, com essa parceria que a gente está tendo. E estamos corrigindo os problemas, mas isso é universal. Assim, uma máxima que eu sempre falo lá dentro do Einstein é que, assim, eu não sei quem trabalha para quem aqui dentro, porque, teoricamente, as outras áreas, TI, engenharia clínica, são suporte, mas às vezes eu acho que eu que suporto eles. Quer dizer, a atividade fim é o médico, é o paciente, né? Então, é o laudo tá ali. Então, isso é que tem que ser entendido, que às vezes é a história do elefante lá. O pessoal fica olhando só para o seu pedacinho e nem entende o todo. E o todo é você ter um produto final adequado e que resolva a situação do paciente. Eu vou pegar esse gancho, doutor, que é a parceria colaborativa de todos os lados, né? Esse é um trabalho que a gente vem fazendo, né? Eu sempre falo que é um trabalho a 4 mãos, né? Às vezes a 8, né, doutor Cláudio? E a gente está aí para isso, porque na minha passagem no Einstein, nos meus tempos, anos 90, remotos, o Dr. Brant falou uma frase que eu nunca esqueci, que eu acho importantíssima para todos nós que estamos aqui na plateia. Ele falava que não importa onde você está na cadeia da saúde, o seu beneficiário final é o paciente. E o foco de todos tem que ser o paciente, né? Não importa se você é fornecedor, se você é o médico, se você é suporte. E eu acredito muito nessa frase, né? Então a gente tem que estar sempre olhando essa questão. E eu quero deixar mais uma provocação para a gente, talvez seja a última, mas para todos vocês, respeitando a fase de cada um de vocês nos projetos, o que mudou na sua rotina em relação após a implantação, ou mesmo no caso do INCOR, que está no meio da implantação, mas que vivenciou um ano esse produto, né? O que mudou, o que essa solução mudou na vida de vocês? E em uma palavra, se vocês tiverem uma palavra, qual foi o grande benefício que essa solução trouxe na sua realidade pessoal e para a instituição? Às vezes são situações diferentes, né? Então, repetindo, né? O que mudou na rotina e, em uma palavra, o que foi significativo do seu ponto de vista pessoal e para a instituição? E no caso do Gione, é o que você deseja. Eu sou o último. Né? O que vocês desejam para o futuro? Obrigado. Bem, eu posso falar já por coisas que já mudaram, né? Então, lá no Instituto, nós temos uma pós-graduação e uma graduação bastante grande e ativa, né? Ano passado, já com o IntelliSpace, com a parte de imagem e cálculos instalada, nós estávamos com 6 alunos a nível de doutorado de pós-graduação, trabalhando com o IntelliSpace, e nós tivemos uma enxurrada de alunos de iniciação científica.
São alunos do 4º ao 6º ano de medicina, tinham bolsa FAPESP, uma delas, inclusive, foi minha filha. E nós utilizamos o IntelliSpace para fazer várias análises, e os alunos, eles não só aprenderam a fazer as análises, como fizeram trabalhos em cima das imagens, das quase 3.000 exames de um projeto nosso de tratamento de infarto com ultrassom e microbolhas. E, assim, os resultados foram fantásticos, né? Primeiro que só foi possível fazer esse volume de iniciação científica, 10 alunos de iniciação, mais os doutorados que estão em andamento, com várias estações e com o IntelliSpace. Sem isso aí seria impossível. As análises comparativas teriam sido impossíveis de terem sido feitas. E o resultado final é que, ano passado, nós tivemos, com um trabalho que ainda não está terminado, 3 apresentações no Congresso da Sociedade Americana de Ecocardiografia, dos alunos de medicina. Então, os alunos, 2 dos alunos foram para lá apresentar o seu trabalho. Então, foi uma oportunidade ímpar para eles, né? Não só de aprender a ter um primeiro contato com a cardiologia, já vendo imagens do coração, podendo medir, podendo entender, aprender fisiologia cardíaca com as imagens, né? Que eu acredito que seja a melhor forma possível, né? Só não ganhamos o prêmio do Congresso da SBC de aluno, de investigador jovem, porque o trabalho ainda não tinha, nós pegamos 2º lugar, o trabalho está em andamento, mas assim, os alunos foram muito bem, e isso aí foi usando a ferramenta do IntelliSpace, né? Então, essa foi uma grande experiência, e para nós vai ser um grande ganho. Na verdade, foi, vamos dizer, o drive inicial para comprar o IntelliSpace lá para o INCOR, né? E a segunda coisa, que é uma expectativa, mas eu tenho certeza que vai funcionar bem, é justamente a interação entre as várias áreas do INCOR. A interação da emergência. Hoje o serviço de eco está localizado num predinho meio que atrás e no centro do INCOR. Então, a ideia é que dali a gente consiga monitorar e enxergar todos os exames que estão sendo feitos na casa, né? E, com isso, emitir opinião rapidamente, centro cirúrgico, emergência. Como eu falei, essa questão do transplante é um negócio também bastante precioso para a gente, né? E talvez a última coisa que como o Fischer falou, é o produto final. Eu sempre brigo muito e falo isso para os residentes, né? Porque às vezes o médico faz um exame maravilhoso e na hora de passar para o papel é um desastre, né? Então, assim, um sistema com todas essas ferramentas. Eu tive oportunidade, a Marilene nos mostrou a versão 8 ontem, né? Ontem não, hoje de manhã. E, assim, essa versão traz várias inovações que são fantásticas e que eu tenho certeza que vão trazer as ferramentas que o Fischer talvez esteja sentindo falta lá no Einstein, né? E para o laudo, especificamente falando, né? Que é o nosso produto final, né? Bom, o que mudou, né? A gente está aqui muito filosofando, idealizando, né? Mas aquela velha máxima, né? O que interessa é o dia a dia, é dinheiro. Dinheiro para o ecocardiografista se chama tempo. Então, assim, todo o sistema, ele precisa que você customize as tuas frases, o teu sistema de laudos. Quer dizer, não basta você transpor de um sistema para outro. Então, o início sempre é muito difícil. E eu, como coordenador do grupo, o Edgar lá coordenando a parte aí de instalação, a gente ficava ansioso e, puxa, o pessoal não vai aderir, né? Sempre tem aquela resistência muito grande. E a gente ficou impressionado com a aceitabilidade, com a rapidez com que o pessoal incorporou o sistema e abandonou o sistema que estava lá há quase 10 anos, há pelo menos 9 anos, né? E eu perguntei, poxa, vocês estão... Mas não está legal ainda. Não, mas é rápido, né? Então, assim, uma série de funções era rápido, então baixa rápido a imagem, o laudo é dado rápido, ele é friendly, quer dizer, ele é rápido de processamento, de você construir o laudo, ele é inteligente. Apesar de eu
E engraçado, né? Eu era apaixonado pelo outro sistema. E assim, eu tomei um susto. Eu falei, pessoas que também gostavam muito do outro sistema falaram, não, estou preferindo esse. Né? E principalmente pela questão do tempo. Né? Então isso é o dia a dia. No dia a dia o pessoal gostou muito. Né? Apesar de estar muito ainda inicial. Agora já está bem melhor. Do ponto de vista como coordenador, perspectiva, o que mudou foi perspectiva. Com todos os outros sistemas, assim, eu jogava a toalha. Né? Era só sistemas, era só relatório, era só um sistema de relatório. Né? Quando a gente quer um sistema de laudo, ainda mais uma estrutura que nem o Einstein, que nem o Wilson tem lá no INCOR, você quer um sistema que consiga algo a mais, não seja só entregar um relatório, que você consiga ter uma qualidade, você ter uma uniformidade. Né? Então, a partir do momento que você consegue construir, não deixar que o laudador escreva o que ele quiser, ele tem espaço para escrever o que ele quiser, mas a partir do momento que você padroniza o laudo, esse laudo cria uma cara institucional, deixa de ser o laudo de fulano, beltrano ou ciclano, é o laudo do Einstein. Então, pessoal, olha, esse é o laudo padrão Einstein. Né? Perspectiva, a gente está para instalar agora a parte de BI, que toda a inteligência de resgate de informação, tem uma série de coisas. Então, assim, perspectiva de poder fazer pesquisa, perspectiva de customizar laudos para pesquisa. Então, tem uma série de coisas futuras que hoje eu vejo uma luz no fim do túnel que eu pensei em enxergar com outros sistemas que eu não enxergava. E após um ano, essa luz está cada vez maior. Além da nova versão que eu quero muito conhecer, e além de tudo isso, o que a gente está tendo em vista aí é principalmente melhorar o fluxo e a personalização desse workflow, né? Para o paciente, para o laudo, mas também para o médico, né? Vocês, principalmente no dia a dia, facilidade de poder ter o acesso, a melhoria de acompanhar o paciente dentro da linha de tempo dele. Então é isso que a gente está procurando. E para a gente encerrar, um desejo futuro de cada um de vocês em relação à solução. Né? O que ela tem essa entrega, até alguns médicos me comentaram que eles falaram assim, Francisco, eu dou um laudo entre 30 segundos e 1 minuto. Nunca fiz isso antes. É uma produtividade 10 vezes maior do que esperada. Né? Como o senhor comentou, acho que realmente é um ganho, o tempo, né, que se ganha é bastante significativo. E vocês estão cientes, principalmente o Dr. Wilson e o Dr. Cláudio, aí da 8.1, que é uma versão que traz muitas vantagens do ponto de vista do laudo. A gente comentou pouco das funcionalidades de pós-processamento avançado em si. E eu vejo uma vantagem grande na questão dos estruturais, nos planejamentos de TAV, de MitraClip, Pascal. Não sei se isso é algo de futuro que traz para vocês, mas a pergunta ainda em si é, do ponto de vista futuro, o que vocês desejariam que essa solução alcançasse? Para a gente buscar isso junto com vocês. Bom, lá no Instituto, hoje o sistema está sendo implantado para a ecocardiografia. Nós sabemos que a solução completa, hemodinâmica, tomo, ressonância, ela já existe, né? Esse é um desejo ali para nós lá no INCOR, né? Eu falo em nome aqui do grupo da hemodinâmica, da imagem. Assim, acho que a coisa mais importante para um cardiologista é clicar no protocolo, no prontuário de um determinado paciente, e ali você encontrar todas as imagens desse paciente. Então, isso aí sana basicamente qualquer dúvida que possa restar. Então, um exemplo, você acabou de fazer um ecoestresse, deu uma isquemia uma determinada região do ventrículo esquerdo, mas será que aquela artéria coronária que está com obstrução está batendo com essa parede? Você abre ali a imagem da angiotomografia, já olha a angiotomo do lado da imagem do eco, não é a mesma parede, não é? Então, essa solução completa realmente é algo que eu acho que a gente, num futuro, depois que tiver estabilizado essa versão, eu vou fortemente recomendar que a gente parta para esse tipo de solução, né? E aí eu acho que entra uma outra
talvez um outro aspecto, que é o aspecto da otimização do trabalho do médico, né? Que eu acho que é bastante amplo e talvez eu vá falar alguma coisa aqui que está um pouco fora da nossa realidade, mas lá no Instituto do Coração hoje, por exemplo, quem faz os exames, a maior parte dos exames são os médicos residentes, principalmente do 2º ano, né? Eu acredito que esse tipo de sistema ele vai trazer talvez uma maturidade para uma instituição como o INCOR, voltar a algumas coisas que existiam e que foram mal utilizadas no passado, como foi o caso dos sonografistas, né, dos sonographers, que eles chamam nos Estados Unidos, ou os técnicos, né, que hoje nos Estados Unidos, acho que eles não usam mais esse nome de técnico, porque eles são muito mais do que técnico, eles conhecem fisiopatologia, eles têm uma formação bastante ampla hoje lá nos Estados Unidos para poder tirar imagens de alta qualidade e repassar para o médico, né? Então, eu acho que esse tipo de sistema, agora sim, vai permitir que a gente possa, aí tem que convencer as autoridades a mudar um pouco a legislação, que proibiu no passado essa carreira, né? E eu acredito piamente que tem que partir dos médicos para buscar a volta desses técnicos por uma simples razão. Se nós não fizermos isso, isso vai entrar na medicina de forma errada. Como muita coisa está acontecendo hoje, né, por inoperância da classe médica. Então, a classe médica vai precisar de abrir essas portas. A gente está hoje com uma dificuldade de interação tremenda aqui no Brasil, do grupo da cardiologia com o grupo da anestesia, por conta exatamente desse tipo de fechar demais o cerco das coisas, e aí hoje a anestesia montou uma sociedade praticamente totalmente apartada da cardiologia, que eu particularmente acho um erro tremendo, né? São coisas do Brasil, né? Quando fora isso aí já há uma interação muito grande. Então esse tipo de sistema ele está aqui justamente para permitir essa união interdisciplinar. É isso que eu acho que a gente tem que caminhar para isso, né? Sem esse tipo de sistema, no passado era muito difícil. Eu me lembro quando entrei no INCOR, era tudo fotinho, né? Como é que você vai pedir para que alguém... Você vai ter um técnico, mas aí vai olhar as fotinhas de um órgão dinâmico? Não dá, né? Então, hoje, com essas mudanças, eu acho que a gente vai poder rediscutir todo o fluxo, não só na parte médica, mas de todas as outras carreiras que nos dão suporte na cardiologia e na medicina como um todo, né? Bom, o que eu espero do futuro da Philips e do sistema de laudo, não só para o Eco, para tudo, é que não pare no tempo, né? Que continue avançando, porque assim, eu não sei como é que vai ser o futuro, a gente não sabe como é que vai ser amanhã, a gente sabe que a IA veio para ficar. Então, assim, vai ter IA no laudo no futuro, vai ter IA no sistema. Ainda não tem, ou já tem alguma coisa, na hora que você faz o exame, já tem uma leitura automática de uma série de parâmetros. Então, assim, vão ter muitas mudanças que vão acontecer nos próximos 5, 10 anos, e é fundamental que a Philips, que a TI, a parte de TI da Philips aí continue andando, né? Uma coisa que eu não falei aqui, que ainda não acontece no nosso hospital, mas assim, que também foi muito impactante para a gente decidir, a possibilidade de a gente dar laudo à beira do leito, né? O laudo que a gente tinha não era a plataforma web. Este laudo, esse sistema, ele é a plataforma web. A gente está ainda em testes com tablet, então a gente não sabe se vai usar tablet, computador, provavelmente vai ser tablet, mas a gente perde tempo e perde segurança e qualidade de exame, porque o médico sobe, gasta 10, 15 minutos para chegar num leito, daí ou ele desce para dar o laudo, ou ele faz 3, 4 exames um atrás do outro. Quando ele desce para dar os 4 laudos, ele já não sabe o que é do primeiro, o que é do segundo. Com certeza a qualidade do exame não é a mesma do que se ele der imediatamente do lado. A gente tem questões de segurança lá no Einstein, que você não tem... cada local tem um IP fixo, então você não pode usar em qualquer computador. O sistema antigo não podia, o sistema da Philips até permite, então às vezes num plantão que tem menos gente numa enfermaria, a gente consegue usar um computador da enfermaria, mas às vezes a gente não tem,
Porque a solução que a gente está caminhando é ter um próprio computador portátil, um tablet que vai junto, entra na rede Wi-Fi, mesmo que eu não finalize o laudo, pelo menos eu deixo toda a estrutura do laudo pronto, então eu consigo fazer uma sequência de todos os exames no leito e depois vir liberar rapidamente todos esses exames que já estão praticamente dados, né? Então, assim, eu perco... às vezes eu opto por fazer 2, 3 exames quando eu estou lá um dia que eu estou lá fazendo o exame no leito, eu opto por fazer 2, 3 exames. Quando eu chego para dar o laudo, meu laudo sempre é mais demorado, é mais confuso, eu tenho que rever a imagem para ter certeza o que era desse ou era daquele exame. Então isso ajuda muito, é uma coisa que está para um futuro próximo. Isso foi uma melhoria que os outros laudos pararam. Então, assim, vão ter novas melhorias relacionadas à IA, que, assim, a minha expectativa é que a Philips continue andando junto, usando a nossa parceria. Eu acho que a gente tem muito a devolver para vocês, né? Eu não comentei isso, hoje a gente estava conversando com a Marilene, que fica direto com a gente vai descobrindo coisas juntos, né? Então, assim, é importante para a empresa a experiência do usuário, a experiência da ponta ali, a prática, o dia a dia, né? Eu discordo de algumas coisas do Wilson, eu acho que, assim, o melhor ecocardiografista é o brasileiro. Lá fora é um sonógrafo, é um técnico. Quando eu fui para a Holanda, em 2005, para aprender 3D, os caras vinham com casos assim que eles achavam estratosféricos, era o dia a dia nosso. Era o dia a dia nosso do Einstein, dia a dia do pessoal do Ciro, que estava junto, o pessoal do HC. O que vai acontecer, na verdade, é que o sonógrafo vai ser o bacharel em medicina, né? Com tanta faculdade de medicina, vai ser que nem a OAB, vai ter o OMB, né? A Ordem Médica do Brasil. Então, o ecocardiografista vai ser o cara que tem a OMB e a grande maioria dos médicos não vão conseguir o título, vão ser os sonógrafos que a gente tinha no passado, provavelmente. Mas eu espero que vocês continuem e a gente caminhando junto aí. Bem, no meu caso, o meu futuro é implementar logo, mas quando eu olho para a solução, eu concordo muito na parte de IA. Um BI online real time, para pegar todos os dados do paciente, a gente conseguir fazer isso, fazer análise, acompanhar mais efetivamente, porque hoje tem que subir, depois tem que descer. E aí, Chico, o meu pedido, nuvem. Nuvem. Para nós é um caminho que a gente está vendo, até pelo tipo de investimento de hardware que a gente tem que fazer. Então, é isso que eu vejo no futuro. Excelente. 2026, Jônio, está chegando. 3 meses agora só, né? Bom, gente, nós estamos no tempo, não sei se tem alguma pergunta da plateia. Convido a todos que não conhecem, nós estamos com o cardiovascular aqui instalado no evento, fiquem à vontade para ir lá conhecer em loco, Marilene e eu estamos aí para demonstrar para vocês. Quero agradecer a vocês, o Dr. Cláudio, o Dr. Wilson, Jônio, muito obrigado pela presença, muito obrigado por terem aceito o convite e por enriquecerem o nosso evento. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Queria dar um agradecimento especial para nossos patrocinadores e para todas as pessoas que nos estão escutando online. AWS, Carpool, Elsevier, Fox, Eximio, Redix, Vivas e WeKnow. Muito obrigado, a gente se vê amanhã. Muito obrigado. Philips.